Bom, gente, hoje eu quero passar para vocês 10 dicas que vão te ajudar a melhorar os seus ganhos nos aplicativos. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 6 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então vamos lá. Vão ser 10 dicas rápidas. Essas 10 dicas estão relacionadas à segurança, aos ganhos, ao carro e também a você. Então, vou passar para vocês de forma resumida. Para você que é iniciante, vai ajudar muito. São dicas que eu pratico, que eu utilizo e que pode ajudar você também, principalmente para quem é iniciante. E claro, para você que é experiente também pode ter um insight muito bacana que pode ajudar você também aumentar os seus ganhos e mais, ter outras ideias também para você ter mais resultados na sua vida, tanto na parte financeira como para você como pessoa também. Então fica ligado, porque cada dica vai se encaixando uma com a outra e você vai ver que vai fazer muito sentido. Beleza? Então, para começar o nosso vídeo, deixa aquele like. E se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Então vamos começar com as dicas de segurança, as 3 dicas básicas, mas muito importante. Tudo começa com a segurança. Então a primeira dica que eu quero passar para vocês é relacionada ao passageiro. Perfil de passageiro. Vamos lá. O perfil de passageiro envolve a nota do passageiro, quantas viagens ele tem, a foto se tiver, e baseado nisso você vai fazer um filtro para ver se você vai fazer a viagem ou não. É o primeiro filtro, é a segurança, que já está ligado à segunda dica de segurança, que está relacionado à comunicação com o passageiro. Você viu a nota, perfil, avaliação, quantas viagens, endereço, você agora vai tomar uma decisão na hora de aceitar ou não aceitar. Porém, depois que você aceitou, você ainda ficou um pouco na dúvida, o que você faz? Faz uma comunicação com o passageiro, porque vai ajudar bastante. Manda uma mensagem, especula. E aí, se você comunicar bem com essa pessoa, você vai conseguir entender o tipo de pessoa que ela é. Ele é ou ela é. Beleza? Isso ajuda e funciona. Como, por exemplo, perguntar um endereço de desembarque, falar algumas coisas que, de repente, a pessoa tem que responder e algumas pessoas vão responder com gíria, outras pessoas vão responder mal, outras pessoas você vai perceber que a viagem é para terceiro, então você tem que ir comunicando até você tomar a decisão final, que está já ligado à terceira dica, por isso que eu falei 3 dicas básicas de segurança, que é o local de embarque e desembarque. Você vai analisar o local de embarque e desembarque. Por exemplo, parte de manhã, muito cedo, na madrugada, você está levando o pessoal para trabalhar, você vai pegar dentro de uma residência, você vai pegar dentro de um condomínio, ou se for final de semana, você vai pegar na balada, mas você vai olhar o local de embarque. Quando você chegar lá, aí você vai ver o local, vai ver quantas pessoas, vai ver o perfil, você vai sim fazer um pré-julgamento ali, não tem como, né? E você, se você se sentir seguro, você embarca. Se você se sentir inseguro, você não vai. Na dúvida, cancela. E claro, também o local de desembarque. O local de desembarque é muito fácil. Para quem acompanha meu canal sabe que eu utilizo um aplicativo do Rota App e lá tem uma notificação assim, ó, como essa, eu puxo aqui, fica a notificação, eu clico no mapa aqui, ó, e eu já vejo o local de desembarque. Por quê? Se você não conhece muito bem, você consegue ver como que é a rua, se é estreita, se é viela, se tem saída, se não tem saída, você consegue fazer várias avaliações. Então, isso ajuda bastante. São 3 dicas básicas que você já tem que saber e estar sempre atento. São as 3 dicas de segurança. O que está relacionado ao ganho? Está relacionado ao ganho porque você entra primeiro com a questão da segurança para depois você fazer as corridas e ter os melhores ganhos. Agora vamos para a parte dos ganhos, que é a 4ª dica. O que eu sempre costumo falar para o pessoal: quanto mais você conhece o local, mais você vai dominar o seu trabalho. Ou seja, você terminou uma corrida, você já sabe que tem que se deslocar, que seja 1 km, 2 km, ou você já pode ficar parado ali. Quando você conhece a cidade é muito mais fácil. Então você tem que entender a geografia da sua cidade. Você tem que saber onde estão os hotéis, hospitais, os pontos comerciais, prédios de empresas comerciais, onde estão os condomínios
condomínios na parte da manhã, estação, hotel, estação, rodoviária, clínicas, né? Porque geralmente quando tem uma clínica, meio que um bairro onde tem várias clínicas naquele local, principalmente cidade menor é assim. Então você vai pegando esses pontos e você vai marcando. O que que você faz? Você coloca, se você não conhece a cidade, o que que você vai fazendo? Você vai colocando como favoritos. Quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu vou abrir aqui o meu Google Maps. Hoje eu não uso muito, mas quando eu pego aqui a cidade de São Paulo, por exemplo, isso aqui eu fui fazendo aos poucos. Olha quantos pontos de favoritos eu marquei aqui, ó. Então, cada ponto aqui é um local que eu salvei para eu ter uma referência. Quando você começa a conhecer mais, você nem usa. Mas isso eu fui fazendo ao longo do decorrer do tempo, quando eu não tinha experiência em trabalhar aqui na cidade de São Paulo. Em Mogi não tem nenhum favorito. Por quê? Porque lá eu morava lá, eu conheço bem a cidade. Então, a quarta dica é a geografia. Você tem que ir trabalhando e estudando a geografia da sua cidade. Agora, quinta dica e uma das mais importantes: planejamento financeiro. Planejamento financeiro faz você ter previsibilidade dos seus ganhos, previsibilidade dos seus custos, consequentemente você vai melhorar o seu custo. Por quê? Porque você vai ver aonde estão os gargalos. E aí você melhorando o seu custo, mesmo que você não aumente os seus ganhos, você vai ter mais lucro. E esse lucro que é o mais importante, que é o que vai sobrar para você. Então você tem que fazer planejamento financeiro, colocar todos os seus custos e ter uma previsibilidade desses custos, que é você saber o que vem pela frente de custo. Tal dia vem boleto para pagar financiamento, ou daqui um mês ou 3 semanas vou ter que trocar o óleo, vou ter que pagar tal conta, né? Então você tem que ter essa previsibilidade. Tendo previsibilidade, você já trabalha sabendo que você tem que ter esse faturamento, certo? E outra coisa que eu falo muito é você separar o custo operacional do seu trabalho com o custo pessoal seu. Se você não separar, você vai se perder. Inclusive, no canal eu deixo uma planilha gratuita, 0800, não precisa preencher nenhum cadastro, é só baixar gratuitamente, tem na descrição aí do vídeo. É gratuito mesmo, beleza? Então, ligado a planejamento, vem a sexta dica, que é você definir uma estratégia. Então, passado a quinta dica, vamos para a sexta dica, que está ligada à quinta dica, que é definir uma estratégia. Como que funciona isso? Você precisa ter uma rotina. Você tem que definir os seus dias de trabalho. Eu vou trabalhar de segunda a sexta, vou trabalhar de terça a domingo, eu vou trabalhar segunda, folga terça e depois vou direto até domingo. Tem que ter uma estratégia, 4, 5, 6 dias por semana. Enfim, você tem que ter uma estratégia e ter uma rotina, é muito importante. Por quê? Trabalhar no automático às vezes é bom. Por quê? Porque você tem horário para acordar, horário para descansar, horário para estar com a família. Você tem que definir isso. Os imprevistos acontecem e você tem que saber remanejar, se reprogramar. Então, tendo essa rotina, você consegue ter mais eficiência no seu dia de trabalho, inclusive aprender mais sobre a sua geografia, sobre a rotina das pessoas que se locomovem na sua cidade. Então, isso vai ajudar bastante. E, claro, saber lidar com os imprevistos, porque elas acontecem, certo? E aí, dentro dessa estratégia, você vai definir, uma vez que você fez o planejamento financeiro, você vai definir a sua meta. De preferência que você tenha uma meta mínima, que você tenha uma meta ideal e o que você tenha uma meta desafio. Por que eu falo isso? Porque às vezes você consegue o resultado rápido. E isso não significa que você tem que ir embora, porque você tem uma rotina. A sua rotina é 10 horas por dia, por exemplo, 12 horas por dia. Então, se você atingiu rápido a sua meta, faz uma gordurinha. Quanto mais gordurinha você faz, mais você vai ficar tranquilo no final do mês, porque o final do mês que é o mais difícil. Às vezes não, às vezes você pega um final do mês que tem algum evento, é bom também. Mas procura ter essa rotina de dias e horas de trabalho. É muito importante. Tudo isso que eu falo, eu faço. E fiz muito, muito mais. Então, é isso que eu falo pra vocês. Faz sentido ou não faz? Aproveita, deixa o seu comentário, como é que você trabalha mediante a tudo isso que eu tô falando, se tem muita coisa que encaixa aqui ou não. Deixa aí no comentário, beleza? Vamos lá. Então, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu tô colocando de forma resumida 10 dicas, mas cada uma dessas dicas dá um vídeo tranquilamente. Se vocês quiserem que eu aprofunde em algum assunto que vocês acham ser interessante, ou trazer algum outro tema, coloca no comentário também, que eu teria o maior prazer de fazer um vídeo, uma Reels,
para poder ajudar os motoristas, beleza? Agora, a 7ª dica está relacionada ao carro. Eu coloquei carro porque é o seu equipamento de trabalho. Dá vários temas de carros, inclusive, mas eu coloquei um único tema que eu acho que já vai englobar e vai fazer todo sentido para você que tem carro próprio, principalmente, que é fazer manutenção preventiva. No caso de locadora, não. Dá o tempo ali, você vai levar o carro para fazer manutenção e você vai lá falar na oficina o que está acontecendo, se tem algum barulho, não tem, além da troca de óleo, enfim, que eles vão fazer. Então, fazer manutenção preventiva está relacionado também ao planejamento financeiro, né? Porque é muito melhor você fazer de forma preventiva, porque o carro sempre dá sinal, ele nunca vai quebrar de uma vez. Há exceções que o carro às vezes quebra por algum motivo, assim, algo inesperado. Mas geralmente, qualquer tipo de peça no carro, ele dá um sinal antes, ele nunca vai quebrar. Né? Ele sempre, geralmente ele vai dar um sinal e você sabe que já está bem desgastado. Então fazer manutenção preventiva é manutenção programada, ou seja, você pode pegar no seu dia de rodízio, você pode pegar no seu dia de folga, deixa o carro lá fazendo manutenção e aí você não vai ter problema de quebrar no seu dia de trabalho, quebrar num domingo, onde nem oficina aberta não tem. Então eu sempre sou a favor disso, manutenção preventiva, beleza? Agora vamos para as 3 últimas dicas e essas dicas estão relacionadas a você, a mim. Algumas coisas que eu vou falar aqui das dicas que são relacionadas a nós, que vai ajudar a aumentar os ganhos, sim, porque se você tá bem, você trabalha melhor. Muitas das coisas aqui que eu vou falar também eu tenho que melhorar. Inclusive eu tenho uma atividade bem bacana para poder fazer, que vai justamente indicar aonde que você tem que melhorar. Então essa 8ª, 9ª e a 10ª dica está relacionada a você. Primeira coisa é o sono. Gente, motorista de aplicativo dirige muitas horas, acorda muito cedo, ou tem motorista que trabalha de madrugada. Então, o sono para nós motoristas sempre é mais do que a maioria das pessoas, porque a gente dirige muitas horas. Às vezes a gente pega corrida longa, né? Acorda muito cedo, então a gente sente muito sono, principalmente para quem trabalha 12 horas. Cai aquele movimento, dá aquele sono, chega no final da noite, dá o sono. Então, o sono é uma coisa muito séria, e eu já sofri muito com sono, hoje menos, porque eu durmo mais. Depois que eu mudei para São Paulo, eu durmo mais. Graças a Deus, tô dormindo muito bem. Em Mogi também eu dormia muito bem, só que eu dormia pouco, né? Esse era o problema, então eu sentia muito sono. E eu, nesses 6 anos de aplicativos, mais de 6 anos, eu nunca tomei nenhuma vez uma gota de vitamina. Não tomo, nem coca com café, vitamina com coca, café com alguma coisa. Não, eu sempre tomei café ou café com leite. É um café expresso de repente, mas nunca vitamina. Eu nunca tomei vitamina, então eu aconselho que não é o melhor. Esse não é o melhor remédio. Esse é um remédio corretivo. Qual é o melhor remédio? É não tomar remédio. É você fazer a preventiva. Qual é a preventiva? Dormir bem. Por isso da importância da rotina. Então, isso aí não precisa detalhar mais. Eu acredito que vocês já entenderam bem. E é uma dica que vale a pena lembrar. A gente sabe, mas a gente esquece, né? E você tem que dar importância para isso, né? E nós sabemos que, de preferência, se você puder dormir à noite, melhor ainda. Eu melhorei muito a qualidade de sono, por quê? Porque hoje eu trabalho de dia e durmo de noite, porque o melhor sono é o sono da noite, certo? Isso eu acho que vai ser uma unanimidade, ninguém vai discordar disso. Mas às vezes a gente precisa trabalhar mais, então a gente acaba dormindo pouco. Eu já fiz muito isso e se precisar fazer de novo, eu vou fazer por um período de tempo. Faz parte, é atrás dos objetivos. Depois a gente tem que compensar e tem que valer a pena, certo? 9ª dica, alimentação. Eu não sou nenhum especialista em alimentação, mas eu posso falar algumas coisas que vai ajudar muito, melhorar a alimentação. Alimentação e atividade física. Eu coloquei só alimentação, a dica é a alimentação, mas atividade física também é muito bom. Você fazer caminhada, correr, eu quero fazer muito isso e isso eu tenho que melhorar muito, porque eu não faço atividade física. Eu faço algumas caminhadas de vez em quando, mas eu quero fazer constante, né? E isso eu preciso melhorar, porque isso eu tô 0. Vamos dizer, não tô 0, mas tô 10%, vai, tem que melhorar 90%. Mas a alimentação, eu sou 90%, eu não sigo nenhuma dieta, mas eu faço o básico. Não como fast food, não como embutidos, evito o máximo de alimentos industrializados. Não tem como evitar industrializado, porque tudo a gente compra no mercado é industrializado. Mas eu procuro comer muita carne fresca, carne vermelha, peixe e tudo mais, né? E muita verdura e muito suco. Nada de refrigerante, nada de fast food, nada de pizza, nada de salgados, frituras.
Então isso melhorou bastante. Por exemplo, ao invés de comprar aquele óleo, você compra azeite ou você compra um óleo de milho, de canola, você vai melhorando a sua alimentação. Fritura também praticamente zero. Então, são coisas básicas que eu tô falando que eu faço, tá? Tem muito mais coisa aí, vocês podem até aproveitar e deixar as dicas aí, o que você faz, o que traz muito resultado. Mas se você melhorar a alimentação, vai melhorar o seu sono, vai melhorar a sua disposição. Pode ter certeza que você vai ficar até com a pele melhor. O que eu falo, é muito melhor você começar melhorando a parte da alimentação, depois você vai para atividade física. Porque se você faz uma atividade física bacana, mas come muito, não vai adiantar nada. Então comece se dedicando a melhorar a alimentação. Eu não tomo refrigerante, nem zero, nem light, nem nada. Refrigerante não tomo nada, é só suco. Então isso ajuda bastante. E água, eu tenho que tomar um pouco mais de água. Eu tomo bastante água, mas às vezes nesse frio a gente acaba tomando um pouco. Mas a gente tem que se vigiar. A alimentação é uma coisa que a gente tem que vigiar, né? Então essa é a dica da alimentação. E para fechar a 10ª dica, você precisa cuidar da sua espiritualidade. Isso não quero dizer que você precise ir para a igreja, mas se você vai é melhor. Não importa a sua religião. Se você puder ir para a igreja, melhor. Quando eu morava em Mogi, no começo, quando eu trabalhava em Mogi, eu ia toda semana. Aí depois, quando eu comecei a vir para São Paulo, acabei não indo. Mas eu continuo conectado. Essa é uma coisa que eu tenho que melhorar também. Mas eu não abandonei a espiritualidade, né? Eu procuro sempre estar praticando, né, a espiritualidade. Como que eu pratico a espiritualidade sem ir para a igreja? Porque hoje faz um bom tempo já que eu não vou para a igreja. Como que eu pratico a espiritualidade? Através das energias. Eu procuro sempre trabalhar internamente. Então, através de uma oração de manhã, através de uma oração durante o dia, através de uma oração, qualquer momento que você sentir, você faz uma oração, pedindo sabedoria, agradecendo principalmente sempre, nunca deixar de agradecer. Eu acho que a melhor oração que a gente pode fazer é agradecer. Agradecer pelo dia, agradecer pela nossa vida, pelo ar que a gente respira. Então, a oração de agradecimento é uma das melhores orações. E claro, sempre buscando essa boa energia. Consequentemente, seu dia vai ser melhor. Pode ter certeza absoluta. Uma pessoa grata é uma pessoa mais feliz. É uma pessoa que se relaciona melhor. É uma pessoa que tem mais generosidade. Você vai ter mais facilidade de não se envolver em questões do dia a dia que não vai te levar a lugar nenhum. Quer ver um exemplo muito prático? É a questão do trânsito. Quando você tá estressado, só o cara der uma cortadinha assim, e às vezes é uma cortadinha que nem te atrapalha, porque o cara tá bem mais rápido, você já se irrita. Qualquer coisa no trânsito você se irrita quando você não tá bem espiritualmente. E quando você tá bem, você nem liga, porque você sabe que você reclamando ou não reclamando, não vai mudar a sua vida. Se não aconteceu nada, você agradece e segue a sua vida. É a melhor coisa. Então, você pode ver que cada dica que eu fui dando, às vezes não é nem dica ligado diretamente ao ganho, como por exemplo quando eu comecei a falar de segurança, mas um vai ligando o outro, e isso tudo faz diferença. A espiritualidade pode ser um assunto que não tem nada a ver com os ganhos, mas tem tudo a ver com os ganhos também, porque quando você tá de bem com a espiritualidade, você confia mais, você trabalha melhor, então você vai ter mais resultado, pode ter certeza absoluta. Ajuda você a ter um dia mais leve. Você fica muitas horas às vezes e você não sente tanto cansaço, porque você está bem espiritualmente. Então tem que trabalhar isso. Mesmo que você não seja religioso, mesmo que você não seja praticante, mas eu acredito que você deve acreditar nas boas energias. Então pratique isso. Se você acredita em Deus, isso já é o mais importante de tudo. Então aí você conversa com Ele. É isso, praticar espiritualidade. Conversa com Ele, porque com certeza Ele vai estar te ouvindo. Em qualquer lugar que você estiver, Ele vai estar te ouvindo. Muitas vezes Ele coloca a gente numa situação, mas às vezes a gente não tem a sabedoria de entender por que estamos passando por aquilo. Então a gente tem que sempre estar entendendo tudo aquilo que a gente está passando. E para finalizar, vou até dar uma dica bônus, seguindo de todas essas dicas. Você cuidando de todas essas partes, você vai ter uma capacidade cognitiva muito maior. Você vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Você vai enxergar a oportunidade na dificuldade. Você vai conseguir ver oportunidades que a maioria não consegue ver. Então você vai muito além do aplicativo. Você vai ter oportunidade porque você vai ver a oportunidade, porque você tá bem, você tá se cuidando, e aí você vai fazer outros negócios, você vai fazer mais do que o trabalho com o aplicativo, e você vai enxergar até a oportunidade dentro do aplicativo, com as pessoas que você encontra, né? Muitas vezes a gente não percebe isso, mas as pessoas também podem abrir portas, podem nos dar ideias, então é isso que você tem que fazer. Então,
isso vai fazer você ter muito mais resultado do que simplesmente o resultado dos aplicativos. Você vai ter resultados na sua vida, você vai ter crescimento e desenvolvimento pessoal. E você vai ser uma pessoa muito melhor a cada dia. Então era essa a promessa do início do vídeo. Você vai melhorar os seus ganhos e vai ter muito mais resultado além dos aplicativos, os resultados na sua vida. Certo? Concorda ou não concorda? Deixa aí o seu like e, claro, se você puder também, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas, muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, segurança, alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.